E levante seu braço e diga: vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Eu acredito Que tu és Deus Tu és Deus. e que o Senhor Jesus Que o Senhor Jesus vos envia nos envia sobre aqueles que creem. sobre aqueles que creem. Eu quero. Eu quero. Vinde Espírito Santo. Espírito Santo. Transforma a minha casa. Transforma a minha casa. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Ó, põe a tua mão em direção às pessoas, não precisa tocar. E faça uma oração pedindo para o Senhor Jesus batizar o teu irmão no Espírito Santo. Batiza, Senhor, com o teu Espírito, o teu povo hoje aqui. E aqueles que nos acompanham pelo Facebook e que estarão nos acompanhando também pelo YouTube. Que o teu Espírito os visite. Visite a nossa alma. Visite o nosso coração. Visite por onde andamos. Visite com quem falamos. Esteja acima de nós, embaixo de nós, ao nosso redor, a nos proteger, a nos conduzir, a nos ungir, a nos usar. Vem, Espírito Santo, vem com toda a tua força e poder. Renova esta igreja, renova a tua igreja, renova, Senhor, este grupo de oração, renova-nos. Vem, Espírito Santo, tu que és Deus, age sobre nós. Quando a gente vai relembrando o anúncio fundamental de Jesus, que carinhosamente a gente chama pela palavra grega querigma, que é o primeiro anúncio, a gente vai vendo as ações que Deus faz na nossa vida, independente de nós. Por exemplo, Deus te ama. Eu não acredito, não interessa. Deus te ama. Ah, eu sou ateu. Não faz diferença. Deus te ama. Eu sou uma pessoa terrível. Eu odeio todo mundo. Não tem importância. Deus te ama. Não depende de você. Não depende de você vir na igreja. Não depende do que você faz. Você e eu temos muitos limites. Porque nós nascemos com uma raiz que nos arrasta para fazer o que não queremos. E muitas vezes fazemos o mal que não queremos, diz São Paulo. Não importa quem seja. Não existe pessoa totalmente justa, a não ser o Senhor Jesus. Não existe ninguém que não nasça com algo que lhe arrasta também para coisas ruins. Todos nós. E a igreja chama isso do pecado. Então, se Deus te ama e você não tem o que fazer, vai ser amado, o pecado também existe, quer você queira, quer você não queira. Mas tem mais coisas. Deus amou tanto a cada um de nós que, vendo que nós não éramos capazes de sairmos desse círculo vicioso, onde Ele me ama, mas eu estou tão pecador, tão sujo, que eu não consigo experimentar, e aí Ele me ama, mas eu não provo, que Ele mesmo veio na pessoa, na humanidade, e a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, se tornou um de nós e quebrou o círculo vicioso. Mas você não acredita? Não faz diferença. O mundo não acredita, não muda nada. Ele veio há 2020 anos atrás, viveu entre nós, se entregou livremente, foi caçoado, apanhou, flagelado, se entregou, nunca fez nada de errado, morreu por nós e ressuscitou. Mas eu não acredito, não faz diferença. Perceberam que a obra de Deus tem uma grande parte que pouca diferença faz do que as pessoas acreditam? Essa é uma delas. Só que aí chega uma hora em que Ele pergunta: bom, eu fiz tudo isso, eu quebrei esse círculo vicioso para você experimentar meu amor. Queres continuar vivendo e ignorando isto? Ou queres dar um passo livre seu, que aceita isso na sua vida? E aí, não é Ele, aí cada pessoa tem que fazer a sua decisão e dizer: eu creio, eu quero. Fala agora para Deus. Eu quero, Senhor. Você crê, você quer, essa é a tua liberdade. Até as outras coisas que eu contei não mudava. Ah, eu tenho um amigo que ele acha que Deus não ama ninguém. Tem um amigo que tem ódio de Deus porque perdeu um filho que se acidentou.
Não importa. Ele te ama infinitamente, você só não vai entender. Mas acreditar no amor dele. E quando ele quebrou o círculo vicioso, enviando o seu filho Jesus, isso você tem que fazer. Por isso fala agora com ele. Você acredita? É a tua liberdade. Não, eu não acredito. Não muda nada, mas você não bebe. E aí? Pergunte para o teu irmão do lado. E aí, você acredita? Você acredita nele? Eu creio. Eu creio. Eu sei que essa fé é pequenininha. Muitos estão com vontade de dizer, como você fala na Santa Missa, lembrando aquele servo que encontrou-se com Jesus, dizer: eu creio, mas aumenta a minha fé. Não importa se é pequenininha, tem que ser sua. Não dá para ser do seu pai, não dá para ser do seu filho, não dá para ser da sua esposa, e não dá para ser do seu esposo. É você quem acredita ou não. Pergunte de novo para as pessoas que estão aí: você acredita? Eu quero ouvir você. Você acredita? Você acredita? Eu acredito. Eu acredito. Tem uma historinha, talvez você já tenha ouvido. Ela é de um escritor mexicano chamado Prado Flores. E é nos seus primeiros livros, escrito há uns 50 anos. E ele conta a história de um homem que estava fazendo uma escalada numa montanha e escorrega e fica segurando um raminho como última alternativa para não morrer. Mas ele percebe que ele não conseguiria encontrar apoio para os pés, de maneira que com aquele raminho somente ele pudesse sair daquele precipício e se apoiar de novo na subida. Então ele, desesperado, começa a clamar a Deus e dizer para o Senhor: Senhor, ajuda-me. Senhor, me segura. Senhor, não deixa que eu caia e perca a minha vida. Me protege, Senhor. Senhor, eu estou desesperado, mas eu creio em Ti, Senhor. Dá-me, Senhor, de me sustentar. E ali ele fica até que ele não aguenta mais. E aí então ele solta o raminho e começa a cair. E aí ele escuta Deus dizendo: você acreditava mesmo que eu ia te pegar? Eu estou aqui para te pegar. Mas enquanto você ficar segurando os raminhos da sua vida para se lançar em mim, eu não posso te carregar no colo. É uma historinha. Mas eu quero perguntar para você se você não tem raminhos hoje para colocar neste altar e entregar para o Senhor. Se você não é uma destas pessoas, como eu também já fui, que grita para o Senhor salvar, que grita para o Senhor sustentar, que pede para o Senhor para carregar no colo, mas que não larga do raminho só na hora que já não aguentou mais, porque não confiou que Ele podia te segurar. Quais são os raminhos da sua vida? Quais são os raminhos que você precisa entregar para o Senhor para Ele te carregar no colo? Quais são teus medos que você segura com tanta força? Não pagar tuas contas, passar necessidade, ter uma morte repentina, ver a situação da sua casa se destruir, uma bebida, um vício. O que é que você precisa falar para o Senhor? Senhor, eu te entrego isso. E não só as coisas ruins são raminhos na nossa vida. Nós temos raminhos bons, mas são raminhos que precisam ser deixados para trás. Porque você, eu, não sei, estamos apegados a eles e não conseguimos entregá-los para Jesus. Estende a tua mão e entrega agora. Veja o que o Espírito Santo traz na sua mente, dizendo: você precisa me entregar este raminho.
Veja o que o Espírito Santo está te convidando a entregar e entrega. Teu trabalho, Recebe, Senhor Jesus. teu namoro, teus sonhos, a preocupação com teus filhos, como se você fosse capaz de poder cuidar de todos os problemas que eles vão passar na vida. Entregue os raminhos todos, a tua extraordinária memória, a tua sabedoria, os teus talentos se tornam às vezes raminhos que você precisa entregar e dizer: Senhor, segura-me, só tenho a Ti. Eu só tenho você, Senhor. Eu somente tenho você, Senhor. Não quero ficar pendurado num raminho, Estende a tua mão. desesperado na minha escalada para o céu. Eu quero entregar. Dá-me essa graça, fala com Ele. Dá-me essa Seu grupo de oração Senhor. tem que falar mesmo que você entrega tudo isso e dizer que você confia nele. Quando Jesus foi procurado por Nicodemos, aquele sábio de Israel extraordinário, que o procurou durante a noite porque não queria ser visto com Jesus. Jesus era um rabi já popular, mas ele era uma liderança e uma autoridade em Israel, entre os sumos sacerdotes, uma pessoa de sabedoria renomada. Então ele não queria ser visto, para até não dizerem que ele estava ratificando as palavras de Jesus. Procurou-o de noite. E Jesus conversou com ele, o recebeu, porque Jesus não importava qual era a intenção das pessoas que o procuravam. Muitos o procuravam com más intenções. Jesus recebia. E Jesus disse para ele aquela famosa frase: você é preciso nascer de novo. E ele dá aquela resposta, uma resposta seca, dizendo: por acaso eu tenho que voltar para o seio de minha mãe? E Jesus ignora a grosseria. A gente não ignora a grosseria. Jesus ignora a grosseria e diz: é preciso nascer da água e do Espírito. Há uma coisa nesse texto que muitas vezes a gente não se dá conta. Hoje, quantos anos você tem? Me diz aí. Fala, não precisa, as mulheres podem falar bem baixinho, não tem problema. Quanto? 18, 15, 25, 30, 40, 50, 60, sei lá quanto. Se você hoje tivesse que viver de novo, sabendo tudo que você sabe hoje, você conduziria um pouco diferente a sua vida, não é verdade? Muita gente, artistas e outros, quando perguntam da vida, ele diz: eu faria tudo de novo. É verdade, a gente procuraria os mesmos sonhos, mas se você soubesse tudo que você já sabe hoje, você ia desenhar algumas coisas um pouco diferentes, não ia? Porque você hoje já sabe muito mais. Quando você nasce, você não sabe nada, nem sabe como se alimentar, precisa que alguém faça. Imagina se você tivesse todo esse conhecimento, como seria melhor nascer de novo. Jesus está dizendo: você pode nascer de novo. Você pode nascer de novo, sem ter que apagar a sua memória e apagar suas experiências, boas e ruins, porque as ruins também te ensinam bastante. E as boas também valem a pena ser lembradas. Nascer de novo e aproveitar tudo isso é um grande presente. E é o que Jesus está dizendo que você pode fazer. E é o que Jesus disse para aquele homem idoso e sábio: você pode ser melhor se você nascer de novo e usar tudo que você já sabe, tudo que você já passou, para poder viver melhor. Você pode nascer de novo. Isto só Jesus pode te dar. Você quer nascer de novo? Eu quero. Eu quero. Eu quero, Senhor, nascer de novo, para eu poder usar melhor tudo que já passei. Todas as cabeçadas, os meus erros,
as minhas más escolhas, os meus acertos e as minhas excelentes escolhas. Dá-me, Senhor, poder usar tudo isso, Dá, Senhor Jesus, nascendo de novo. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Mais uma vez, hoje posso ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder, Com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vamos nos sentar. Jesus passou 3 anos caminhando na Judéia, na Galileia e na Samaria, anunciando o reino dos céus. Por onde ele andou nesses 3 anos, ele fez muitos milagres. Muitos milagres, porque várias vezes os evangelistas dizem que todos os que estavam ali ficaram curados, que as pessoas espalhavam as macas pelo chão, davam a volta no lago a pé para o encontrar do outro lado. Durante 3 anos, aquele carpinteiro que já tinha vivido 30 anos na Galileia e ninguém tinha reparado nele, sai e se torna o maior mestre que a humanidade já conheceu e que aquele povo pôde ouvir. Mas mesmo vendo tudo o que acontecia pelas mãos de Jesus, pelos discípulos de Jesus, ele os enviou, os 72, ele enviou os 12, isso antes de terem recebido a força do alto. Ele já os havia enviado dentro da Judéia. Tanto é que diz a palavra que até os seus discípulos expulsaram demônios em nome de Jesus. Não todos os demônios, porque alguns Jesus teve que ir lá e falar: ô geração incrédula, e terminar o serviço. Apesar disto, aquele povo não conseguiu entender a mensagem e a missão de Jesus. Tanto que quando chegou o momento em que ele cumpriu a promessa do Pai de entregar a sua vida, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Alguns chegam a dizer que Judas não traiu Jesus por maldade, mas por esperar que ao traí-lo, ele então assumisse a sua missão redentora e transformasse todo o povo num grande exército e derrotasse o exército romano. Não sei bem, a palavra de Deus não corrobora essa impressão teológica. Ela diz que o demônio é quem tinha entrado ali, para também tentar impedir a obra que ia acontecer. Então, nos 3 anos que Jesus caminhou no meio daquele povo, fazendo coisas extraordinárias, pregando e falando coisas impressionantes, narrando parábolas, fazendo sermões que até hoje são espetaculares, mas aquele povo ouviu extasiado e não acreditou na missão principal de Jesus. Isso em menos de 5 minutos, após a vinda do Espírito Santo, na boca de São Pedro,
compungiu o coração dos que ouviam. 5 minutos. Jesus pregou 3 anos. E nós não podemos nem imaginar. Jesus e as suas palavras são as mais maravilhosas que existem. Passarão séculos, milhares de estudiosos estudarão, e esse mar inesgotável da palavra de Deus e dos evangelhos, nunca ninguém vai deixar de terminar, de tirar coisas fantásticas. Esse tesouro não acaba, é um tesouro sem fim. Mesmo assim, eles não acreditaram. Mas quando o Senhor agiu com seu Espírito, Pedro, fazendo um resumo pífio, fez com que aquele povo sentisse um desejo grande de entregar a vida para Jesus. E aí eles dizem para Pedro: o que temos que fazer? Eles estavam loucos de vontade, loucos de desejo. O que Pedro falou, que não é nem perto do que Jesus falou, mas o que Pedro falou de Jesus, com a força do Espírito Santo dada por Jesus, encantou o coração daquelas pessoas, e elas estavam dispostas a fazer qualquer coisa. Não é incrível? E é isso que nós queremos ver. E o que Pedro respondeu para elas? E aí eu quero ler, para que vocês saibam exatamente as palavras dele, que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. E diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Simples. Eles estavam ávidos, desejosos de experimentar aquilo que Pedro tinha falado. E Pedro fala que é muito fácil, e resume em 3 coisas. Arrepende do caminho que você está andando, renasce pelo batismo, e você vai receber isso que você está desejando. Não há graça e prazer maior do que receber o Espírito Santo. Não há amor que possa completar isso. E a história nos conta, e isso é a experiência mais extraordinária que o ser humano pode ter, porque é uma experiência do humano com Deus. E para isso, você precisa nascer de novo. Mas para nascer de novo, você precisa mudar o caminho. Às vezes, eu vejo pessoas discutirem religião, ou mesmo quererem convencer alguém a mudar o rumo, porque fez uma escolha errada, uma escolha que vai trazer a infelicidade, e quererem fazer isso com a força dos argumentos, e quererem dizer para a pessoa: olha, por exemplo, não use droga, ela vai destruir sua vida, ela vai acabar com você, larga disso, abandona isso. E o resultado desse discurso é praticamente zero. Praticamente zero. Se é que alguém consegue algum resultado com esse discurso. Mas quando você apresenta para esta pessoa uma experiência poderosa de Jesus, e ela quer aquilo, e você diz: então olha o caminho que você está fazendo, e vê se não é hora de você converter o caminho, mudar o rumo e nascer de novo. Você vai ver que muitas vezes ela vai dizer: eu vou largar isso porque eu quero aquilo. Porque ela recebe e sente no coração
que ela pode receber algo fantástico que vale a pena. E se ela fizer isso, se ela se decide por isso, Deus vai lhe dar o dom do Espírito Santo para viver assim. Porque muita gente vai dizer, eu quero, mas não consigo. E eu vou dizer, se você decide mudar teu caminho, Ele vai lhe dar o Espírito Santo, se você quiser, porque é você quem vai pedir. E o Espírito Santo é quem vai fazer você viver com essa libertação. Que esta semana você veja quais são os pontos que você precisa fazer uma virada na sua vida. Que você precisa dizer, isto não quero mais. Para que na semana que vem nós possamos entregar isso tudo juntos aqui na reunião do grupo. E pedirmos a força do alto para viver uma vida nova. 3 palavrinhas. Mas que palavras. O que Pedro fez, ignorantão como ele era, diferente de São Paulo, que era muito sábio, com um discursinho de 4 minutos, fez com que aqueles homens e mulheres quisessem aprender tudo que Jesus havia ensinado naqueles 3 anos. Vinde, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Dá-nos enxergar o que precisamos inverter na nossa vida. Prioridades que estão mal colocadas. Deuses que escolhemos seguir e que não são deuses, são demônios. Dá-nos enxergar para virarmos, Senhor, a direção da nossa vida. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, deixa fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Deixa fluir, canta. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Não deixa fluir. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.